Muito bom dia, queridas amigas, queridos amigos. Estamos aqui mais uma manhã no nosso devocional Acertando o Alvo. Amém? Quero dar as boas-vindas a todos que estão curtindo e compartilhando as mensagens de Deus. E hoje, como eu havia prometido ontem, nós vamos falar sobre como lidar com a culpa. Amém? Então, eu estava fazendo o devocional mais cedo, pedindo a direção de Deus, porque sempre antes de cada vídeo nós consagramos a Deus e pedimos que o Senhor venha falar no nosso coração e venha falar também às pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Amém? Quero dar um bom dia a todos, a todas, e já pedir que o Senhor venha abençoar a tua casa, abençoar o teu dia. O final de semana está aí e vamos ficar na presença do Pai. Amém? Em nome de Jesus. Então, se você puder, compartilhe, curta, deixe seus comentários também lá na página. Você pode também deixar algumas sugestões de temas para que nós possamos buscar em Deus a palavra de sabedoria. Amém? Então, eu gostaria de ler dois textos, da palavra de Deus e que vão embasar rapidamente o que Deus quer falar no nosso coração. Como nós podemos lidar com a culpa? E por que escolhemos esse tema? Porque a gente percebe que muitas mulheres, e também vou falar aqui, estender aos homens também, porque você vai compartilhar e apesar de ser a página, para elas é para todos. Amém? Então nós vamos até acabar mudando o nome depois, em nome de Jesus. Porque muitas pessoas têm se culpado ultimamente. E o que é a culpa? A culpa, na verdade, ela é um fardo pesado de algo, queridos, que nós guardamos dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. O homem, ele é composto por três partes, e quando eu falo homem, é a mulher, amém? É o ser humano, corpo, alma e espírito. O espírito é de Deus e volta para Deus, o corpo, quando morre, vai para o pó, e a alma, ela é o centro das emoções, ele é o centro dos sentimentos. É ali que o Senhor age também, A alma também, Deus ele recolhe. Então, a alma é onde guarda todos os nossos sentimentos, as nossas expectativas. E quando nós carregamos alguma culpa, mesmo por algo que nós não tenhamos feito, aquilo vai gerando em nós um fardo muito pesado, Então, talvez você conhece mulheres e pessoas que ultimamente, ou até mesmo você que está assistindo esse vídeo, assim como eu, por um bom tempo da vida, carreguei culpas. E culpas, muitas vezes, até infundadas, Se sentimos culpadas por algo que nem cometemos. E outras se sentem culpadas por coisas que cometeram, por erros. Palavras que foram malditas, mal faladas, colocadas de forma inadequada. Situações, pensamentos, ações, atitudes. Às vezes agimos no nosso impulso, no nosso inconsciente, E machucamos as pessoas. Então isso gera dentro de nós uma raiz, a Bíblia diz, uma raiz de amargura. Isso vai gerando culpa dentro de nós. Só que como que nós podemos lidar a culpa? Só em Deus, amados. A Bíblia diz que sem Jesus nada nós podemos fazer. Só em Deus, eu digo para você, que nós vamos conseguir lidar com isso e vencer essa culpa e nos libertarmos das amarras do inimigo. Porque o inimigo das nossas almas, que o próprio Senhor Jesus diz que existe, e ele existe, O inimigo das nossas almas, o que ele mais quer é minar o teu e o meu coração. Se ele conseguir achar, preste atenção, o caminho do teu coração, o caminho do meu coração, ele vai achar brechas para muitas coisas na nossa vida. Ninguém tropeça quando você, por exemplo, caminha na rua, Se você tem uma caixa muito grande na sua frente, por exemplo, você não vai tropeçar nessa caixa, não é verdade? Porque ela é grande, você está enxergando, você vai conseguir fazer o quê? Desviar. Então, nós, quando caminhamos com Deus, nós não tropeçamos nas grandes coisas. Nós tropeçamos em pequenas coisas, não é mesmo? Você que está se esforçando para caminhar com Deus, para ter um relacionamento com Deus. Então o inimigo, ele coloca pequenas coisas, você entendeu? Pequenas pedrinhas.
E quem já não caminhou na rua que, principalmente a mulher, né, com salto, com uma sandália, e que de repente quicou ali, né, tropeçou ali com o pé um desnível da calçada, uma pedra, e era pequeno, não é assim? Você não percebeu. E às vezes esse tombo, ele traz consequências bem desastrosas, não é mesmo? Às vezes uma fratura, hematomas e machucados que ficam por um bom tempo, não é assim? Assim é com a nossa alma também. Nós precisamos cuidar dela. Tem pessoas que cuidam muito do corpo e não é errado cuidar do corpo. Nós devemos cuidar do nosso corpo, da nossa aparência, amém? Da nossa saúde, da nossa alimentação. Só que não adianta nada disso exterior se você não cuidar do teu coração. Porque a palavra de Deus diz que é do nosso coração que procedem os projetos para a vida. Não é do corpo físico, da aparência física. E a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. E Deus vê o quê? O coração. E a culpa, ela é gerada no coração. Ela é manipulada na mente, né? Nós ficamos maquinando aquele pensamento, nos sentimos culpados, às vezes por coisas que não cometemos e outras vezes por coisas que fizemos, e ela desce para o coração. E ali, se ela achar morada, queridos, ela vai construir ali um ninho. E esse ninho, ele pode ser alimentado por outras culpas, por outros sentimentos. O que a culpa gera, Lisa, antes de nós entrarmos aqui nos versículos? A baixa autoestima, ela tira a autoestima. Isso é uma arma do inimigo. Ela diminui e tenta minar a tua autoconfiança. Ela também na palavra de Deus fala que a culpa, ela altera o humor e o vigor das pessoas. Não é assim? Então muitas vezes você que se sente culpada, que se sente culpado por algo que cometeu há anos atrás. Ah, mas agora eu já conheci Jesus, agora eu já aceitei o Senhor, está tudo zerado. Muitas vezes nós precisamos confessar. A palavra de Deus diz que muitas vezes Deus quer que a nossa boca se abra e que nós confessemos, que nós abrimos, né? Que nós venhamos abrir o nosso coração para Ele, para que Ele possa então trabalhar na nossa alma. Então ela altera o humor. Você já não viu pessoas que são muito azedas, não é assim? Muito mal-humoradas, que estão com seu vigor às vezes até desfalecendo. Aí você conversa com elas e você vai ver que na trajetória de vida delas, elas têm um sentimento de menos-valia, de baixa autoestima. Aí se você vai mais a fundo, principalmente os psicólogos, né? Os profissionais que têm a habilidade, a competência de ir mais a fundo, você vai ver que ela tem culpa. Mães que se culpam por ter dito coisas para os seus filhos, maridos e esposas que se culpam quando alguém parte, né? Seu cônjuge, porque eu poderia ter feito mais. Com os nossos pais também ocorre a mesma coisa. Sempre nós achamos que podemos fazer mais. Só que nós temos limites. E Deus conhece os nossos limites. Só que nós só vamos ultrapassar e vencer esses sentimentos, queridos, quando nós estamos debaixo da mão de Deus, debaixo da sombra do Onipotente. Então, talvez irmãos com irmãs, né, que se sentem culpados por não ter ajudado, por ter, lá na adolescência, muitas vezes, ter falado uma palavra que não caiu muito bem, né? Mães que falam, às vezes, para os seus filhos palavras, até mesmo mulheres que já conheceram Jesus, mas que lá atrás falaram para os seus filhos que eles nunca iam dar certo, que ela nunca ia casar, que ele nunca ia ser feliz, que ela nunca ia ser nada na vida. Você já não escutou isso? Maridos, né, principalmente, que não conhecem a palavra, mas que ferem a mulher, principalmente por causa da aparência, não é mesmo? Porque o mundo hoje, ele vai pelo que você mostra, não é assim? Ele vai pela casca. Ele julga você, ele coloca você numa, como se diz assim, numa régua, né? Por aquilo que você aparenta ter ou ser. E às vezes o marido, se a mulher está um pouquinho mais cheinha, né? Ela não levantou tão bem arrumada, aquele dia a dia,
não é, queridos? Que nós vivemos, que eu vivo, que você vive. E isso vai gerando, no momento que a gente escuta ou que a gente fala uma palavra que não deveria ou sente, no momento parece que não gera nada, que não faz nada, que não acontece nada. Mas quando a gente deita a cabeça no travesseiro, com o passar dos anos, se essas coisas se repetem, isso vai gerar uma raiz de amargura. Isso vai gerar uma culpa em você. E aí o seu fardo é como se você carregasse nos seus ombros. Eu já ouvi pessoas dizer, parece que eu carrego 100 quilos em cima dos meus ombros. E é verdade. Porque nós somos espirituais também. E existem coisas que nós temos que botar para fora. Que a gente chama, né? Eu chamo de lixo espiritual. É o lixo. Nós temos que tirar. Talvez um outro vídeo nós vamos falar de perdão. Mas hoje nós vamos nos deter na culpa, né? 2 versículos eu vou ler para você fazer o seu devocional hoje também. Está lá no Salmo 32, verso 5, que diz: Confessei-te o meu pecado, diz o salmista, e a minha maldade e não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então ele está falando, confessei-te o meu pecado. O que eu preciso fazer, Liz? Em primeiro lugar é confessar. Confessar. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões, que encobre os erros, primeiro é reconhecer que errou. E reconhecer também que muitas vezes você está tomando o erro do outro para si. Cuidado. Muitas vezes a gente toma as dores, né, e acabamos que tomando fardos dos outros. Isso também é verdade. Mas aqui eu estou falando de erros nossos mesmos. Amém? Erros que nós mesmos cometemos, né? Não que achamos que cometemos. Primeira coisa, queridos, anote aí, é confessar. Também em 1 João, no Evangelho de primeira carta ao João, no capítulo 1, no versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se nós confessarmos os pecados, então nós precisamos, o primeiro passo é confessar, para que Deus nos purifique o pecado. Chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho errado constantemente nessa área. Por exemplo, você julga alguém da tua família. Você julga uma pessoa pela aparência, por aquilo que ela aparenta ser, e de repente você fala para ela coisas que não deveria, né? De repente você falou palavras de que ela não ia conseguir, palavras negativas, e isso está te ferindo, porque agora você está conhecendo a palavra e você está vendo que isso é errado diante de Deus. Porque lá em Samuel, a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Então, aquilo que você vê não é o que o homem vê. O que você vê em mim, né, por exemplo, não é o que Deus vê de mim. O que você julga sobre a minha pessoa não é o que Deus pensa de mim. Não é assim? Então, de repente, você tem feito esses julgamentos consecutivamente na tua vida. Então, você tem que confessar: Senhor, me perdoa. Perdoa porque falei mal, pensei mal, julguei. E isso é todos os dias. Porque o inimigo todos os dias vai querer que você pense assim, julgue com um olhar, com uma risadinha, né, mais sarcástica. Ele vai usar, como eu falei antes, essas pequenas pedras para que a gente venha tropeçar. Não se tropeça em grandes pedras. Amém? Se tropeça em grandes, perdão, não se tropeça em grandes pedras, se tropeça em pequenas pedras. Tem que parar. Bom, continuando. Não se tropeça, perdão, em grandes, né? Grandes pedras. Se tropeça em pequenas. Então, nós temos que confessar, né? Deixar que Deus faça a obra. O primeiro passo é confessar. Se confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O que é injustiça? Injustiça é tudo aquilo que vem contra a nossa alma, que vem contra a palavra de Deus.
Segundo passo, queridos, como que nós vamos lidar com isso? Depois que nós confessarmos, depois que nós reconhecermos que erramos, é não deixar que o inimigo te acuse. Por quê? Porque a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele é acusador. Ele tanto tenta a nossa alma, tenta a nossa vida para tropeçar, para errar no falar, no pensar, como também ele nos acusa. Então, muitas vezes a culpa ela é alimentada porque nós sentimos a acusação, não é assim? Se você já viveu grandes culpas, grandes dilemas, você já não ouviu aquela vozinha, mas você é culpado. Como que você vai à igreja? Como é que você vai orar? Como é que você vai falar com Deus? Como se você está errando? Olha, você errou. Aquela voz que está sempre te acusando. Essa voz, ela não é de Deus. A voz que acusa não é de Deus. Mas e como é que é, Elisa, que eu me livro dessa voz? Porque essa voz, ela vem quando nós damos a brecha. Nós damos a legalidade para o inimigo agir. E como é que eu me livro disso? É fazendo o que nós falamos agora. O primeiro passo é confessar. Nós precisamos abrir a nossa boca e confessar. E isso não precisa ser para o homem e nem publicamente. Claro que tem situações que nós precisamos chegar nas pessoas, né, e pedir perdão. Mas tem situações que as pessoas já se foram, várias situações que a pessoa sente culpa por N motivos, como eu falei antes, seja com os filhos, com o esposo, com alguém da tua convivência, que muitas vezes nós precisamos chegar nas pessoas. E aí nós poderíamos falar um outro vídeo, né, um outro tema, que é pedir perdão. Então, quando nós pedimos o perdão, nós estamos livrando a nossa alma desse fardo pesado, desse jugo pesado. E o jugo pesado, ele não vem de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que o jugo dele, o fardo dele, ele é leve, né? Ele não pesa. Ou seja, Jesus não vai chegar nunca no teu ouvido e te acusar, apontar para você. Porque quando nós ouvimos essa voz de acusação, a tendência é nós perder o vigor, o nosso humor, né? Ficar abalado, como está aqui na palavra, a autoconfiança da gente cai, porque nós nos sentimos pesados, não é assim? É como se você carregasse uma bagagem muito além das tuas forças, muito além da tua capacidade. E vai chegar uma hora que essa bagagem, essa panela de pressão, vamos assim dizer, ela vai estourar. Então nós precisamos todos os dias confessar e não deixar, queridos, que o inimigo acuse você. Repreender essa voz, dizer não, o Senhor Jesus já me perdoou e sentir que Deus te perdoou. E saber, para você que está assistindo, que se você cometeu algo, mas eu fiz algo que para mim não tem perdão. Olha, toda vez que você chegar diante de Deus com sinceridade, Ele vai perdoar você. Ele é fiel e justo, diz aqui, para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Também no Evangelho diz que se alguém pecar, no Evangelho de João, nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus. O melhor advogado de todos, que nunca perdeu nenhuma causa, é Ele. Então, se nós pecarmos, nós temos um advogado que vai interceder diante de Deus por nós. Mas nós temos que chegar diante de Deus com sinceridade, com o coração aberto, realmente arrependidos e nos esforçarmos para não repetir os mesmos erros. Aí está também outra pedrinha, né? Como eu falava, aquelas pedrinhas pequenas que nos fazem muitas vezes tropeçar. É repetir os mesmos erros. E isso é um esforço diário. Então é pedir para que o Espírito Santo ele venha te direcionar. E a Bíblia diz nos Salmos que Deus ele firma os passos do homem bom, para que Deus firme os teus pés, para que você não tropece, né, com o teu pé em pedra alguma. Que Deus te livre desses laços do passarinheiro. Então, quando você vê que está caindo de novo na armadilha da mentira, do engano, do falar mal, do julgar, você está vendo que está caindo nessa armadilha, você já consegue detectar e consegue já pedir perdão. Porque o inimigo ele vai sempre tentar você. Ele tenta todos nós.
né? Para que nós venhamos a tropeçar. Ele tentou o Senhor Jesus, né? Quando o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, né? O próprio Espírito Santo conduziu, mas conduziu para que ele fosse tentado. E como é que o Senhor Jesus venceu? Através da palavra, não foi assim? Está escrito, Satanás. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então é com a palavra. Então se você está vivendo um dilema, você só vai vencer, minha amiga, meu amigo, com a palavra, se aproximando da palavra de Deus. Ela é o nosso escudo, né? E nós somos tentados todos os dias. Somos tentados em diversas áreas da nossa vida. Então, por isso é importante que nós fiquemos vigilantes. Amém? Terceiro passo, como que você vai lidar ou vencer a culpa? É olhar para aquele que te justifica. Então, eu confessei o meu pecado, eu confessei os meus erros, eu admiti que eu errei, eu cheguei na pessoa, pedi perdão, Senhor, eu não deixo mais o inimigo me acusar, eu confesso a palavra, eu repreendo essa voz que vem para me acusar, para me colocar para baixo. E o terceiro ponto é olhar para aquele que te justifica. O apóstolo Paulo, ele fala que uma coisa ele fez, e até nós vamos mudar depois aqui na página, porque é baseado nesse versículo, o nome do nosso devocional, que é Acertando o Alvo, né? Que ele fez uma coisa só, não precisou muita coisa, é simples, parece, mas às vezes é tão difícil, né? Uma coisa ele fez, que deixando as coisas que para trás ficaram, ele prosseguia para onde? Para frente, para o alvo. Ele olhava para frente. Então ele prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Uma coisa só eu faço, deixando-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Então esqueça, no momento que você pediu perdão a Deus, que você confessou, que se de repente você precisa se retratar com alguém, você pediu perdão, ou não é mais possível, esqueça aquilo ali. Não fique se flagelando espiritualmente. Não fique alimentando coisas que já passaram. E não deixe, queridos, ninguém te acusar. As pessoas que não te conhecem, talvez não conhecem a tua luta, não deixa ninguém te acusar. Então tem que dizer, olha, você está me julgando por aquilo que eu fiz lá atrás. Mas agora eu conheço Jesus, agora eu conheço a palavra, eu estou me firmando, então não deixe ninguém julgar você. Não deixe ninguém apontar o dedo para você. A Bíblia diz que nós não devemos julgar os outros. Na mesma medida, nós também seremos julgados. Então, eu olhar para aquele que te justifica, prossiga, por isso esse devocional, acerte o alvo, prossiga para o alvo. O teu prêmio está no alvo, o alvo da nossa soberana vocação está em Cristo Jesus. Então você precisa esquecer. Se eu fico sempre alimentando, nós chamamos na área da saúde, né, para quem lida com a psicologia ou psiquiatria, nós chamamos isso de ruminação do pensamento. A gente fica ruminando, né, fica vai e vem, né, assim, as pessoas que se sentem culpadas, que têm uma autoestima muito baixa, elas ficam ali remoendo, né, ruminando, né, esse pensamento. E ela fica alimentando. E isso, preste atenção, vai dando legalidade para o inimigo agir. O que é legalidade? Eu estou abrindo uma porta para ele agir. Eu não preciso abrir uma grande porta para o inimigo agir. Pode ser uma porta bem pequenininha. Mas essa porta, ela vai, né, se tornar grande se todos os dias eu ficar alimentando essas coisas dentro do meu coração. Então, confessei o pecado, não deixe mais o inimigo te acusar. Olha para aquele que te justifica e esquece as coisas que para trás ficaram. Tem um outro versículo, que é o Salmo 32, do versículo 1 ao 4, para nós encerrarmos, eu gostaria de deixar para você. Que diz assim, ó, no capítulo 32, do versículo 1 ao 4. Isso é uma palavra muito interessante até para você meditar depois com calma na sua casa. Que é bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Então, bem feliz é aquele que é perdoado por Deus. Amém? Então você é feliz. Amém? Cujo pecado ele é coberto. Né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Né? O que é o dolo? A pessoa que age com dolo, que age de propósito, né? Que feriu de propósito. Então, cujo espírito não há dolo. Como eu falei antes, muitas vezes a gente fere alguém ou fala algo sem querer. Acontece isso. Mas muitas vezes nós fazemos pela nossa maldade.
O próprio salmista falou ali, confessei-te meu pecado e a minha maldade não encobri. Então ele reconhecia que tinha uma maldade no seu coração. Então nós temos que reconhecer. Eu falei realmente para ela hoje uma palavra e eu falei realmente, Lisa, com maldade no meu coração. Não tenho vergonha de dizer. Então confesse a Deus. Olha o que a Bíblia diz, né? Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então o ser humano ele tem a tendência ao mal e por isso nós precisamos nos firmar. E aí no versículo 3, no verso 3 do Salmo 32, diz que enquanto calei os meus pecados, o salmista fala, envelheceram os meus ossos. Olha que interessante, enquanto ele se calou, enquanto ele não falou, ele não confessou, ele foi envelhecendo, não é assim? Então a pessoa vai envelhecendo. Às vezes a pessoa é jovem de idade, mas tem uma aparência realmente envelhecida, cansada, uma aparência triste, porque se você for conversar com ela, em 1 hora de conversa você vai ver quanta coisa ela tem guardado dentro do coração dela. Pelos meus constantes gemidos todo dia. Então aquela pessoa que carrega a culpa, ela não consegue falar, ela não consegue confessar, não consegue admitir, ela fica gemendo, ela fica ruminando, ela fica nesse sofrimento todo dia. Verso 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Então Deus chega uma hora que vai pesando, né? A gente vai carregando, como eu falei, tá carregando 5 quilos, vai carregando 10, vai acumulando, né? Você já nunca ouviu falar dos acumuladores de coisas? Já. Então tem pessoas que também acumulam sentimentos. A Bíblia diz que a raiz de amargura, né? Se a gente não parar essa raiz, ela contamina todos à volta. E você pode ver pessoas que têm essa acumulação de sentimentos, de culpa, ela contamina o ambiente, mas só que contamina negativamente. E ela precisa confessar, ela precisa se libertar disso. Então, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, ou em outras versões da Bíblia, o meu humor, se tornou em sequidão de estio. Então, você vê, se nós nos calarmos, se eu e você nos calarmos, o nosso humor vai mudar. Você acha que ela vai conseguir ficar num ambiente alegre, descontraído? Dificilmente ela vai sorrir. Dificilmente a pessoa que carrega culpas, amarguras, ela vai conseguir se alegrar com a vitória do outro. Ela geralmente, com o tempo, ela vai se tornar uma pessoa invejosa. Nós vamos fazer um vídeo sobre isso também, sobre a inveja. A inveja é um mal, é um espírito maligno sobre a inveja. Nós precisamos orar todos os dias que Deus nos livre disso. O próprio salmista, e é bíblico, falava sobre os invejosos, aqueles que se colocavam contra ele. Então, olha que o vigor e o humor aqui se tornou em sequidão. No verso 5 diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Então o salmista está falando que ele não mais ocultou, né, o pecado, ele não mais ocultou o erro. E nós precisamos ter consciência disso, senão nós vamos nos tornar pessoas amarguradas, tristes, pessoas mal amadas, né, como diz aí fora. Pessoas que têm baixa autoestima, têm pouca autoconfiança. Então, geralmente a pessoa que ela vai acumulando culpas não confessadas, ela não dirige a sua vida. Ela é dirigida pelos outros. Ela não consegue olhar, né, com uma direção certa. E no quarto ponto, né, de como que nós podemos lidar com essa culpa, é não errar mais. Né? Se você tem errado em uma área de forma corriqueira, né, constante, assim, repetitiva, é não errar mais. Procurar, então, em Deus se fortalecer e não errar. Olha, eu tenho errado nesse sentido, nessa área, Lisa, e eu não quero mais errar. Se você não quer, tenho certeza, queridos, que Deus ele é fiel e justo. Como diz ali em 1 João 9, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, que essa palavra fique no teu coração, que se você que está ouvindo e vendo sente culpa por algo que você fez antes de conhecer Jesus, ou você que já conheceu o Senhor Jesus e a palavra,
tem erros, todos nós erramos. Eu erro todos os dias, você erra, todos nós erramos. E essa culpa tem muitas vezes ter tirado sono, tem tirado o teu humor, como diz o salmista ali, né? Tornou em sequidão, né? As pessoas se tornam secas quando elas carregam dentro de si um acúmulo de culpas. Que Deus ele possa entrar, que você possa cumprir, né, esses passos, confessar a Deus, não deixar que o inimigo te acuse, sabendo que ele é o acusador, aquela voz para te colocar para baixo. Se você já confessou, já sentiu o perdão de Deus, descanse em Deus, não deixe ele te acusar, tá? Ele vai sempre tentar te acusar, mas não deixe ele te acusar. Olhar para aquele que te justifica. Lembre-se do apóstolo Paulo, que uma coisa só ele fez. Esquece as coisas que para trás ficaram e avança para o alvo, amém? E não errar mais, procurar, como o Senhor Jesus disse para Maria Madalena, né? Quem não tem pecado atire a primeira pedra, ninguém pôde atirar, só que ele disse depois o que para ela? Não peques mais, não erres mais. Com certeza, se ela tivesse errado, ela teria que ir novamente aos pés do Senhor, com certeza ele perdoaria, mas ele sempre disse para as pessoas que elas não errassem mais. Então o Senhor Jesus, na sua palavra, ele perdoa, ele é amor, mas ele também é justiça. Como assim? Se nós ficamos repetindo os mesmos erros e a nossa consciência não acusa mais, né? Se você mente, você né, vê alguém que engana, se você comete coisas assim, você vê que alguém está cometendo coisas repetitivas e aquilo já faz parte da vida dela. Né? As mentiras que ela conta já é verdade para ela, bom, enfim, N situações que as pessoas começam a ficar com a mente cauterizada, diz a Bíblia, né? Cauterizou, ficam adormecidas, elas já não sentem peso do pecado, então elas não se consideram a sua maldade, ela tem dolo, né? Ela faz por querer, faz por maldade, aquilo para ela é normal. Então essa pessoa ela precisa realmente nascer de novo, né? Precisa nascer de novo, porque ela já acha que aquilo ali é normal e não é normal. Então existem casos e casos, né? E hoje nós queríamos falar sobre como lidar com essas pequenas culpas do dia a dia, né? Seja com os nossos filhos, palavras, sentimentos, coisas que a gente falou, né? Com a nossa família, com as pessoas do nosso trabalho. Talvez você hoje que vai ver e ouvir esse vídeo, depois de chegar no teu trabalho, peça perdão ao Senhor, né? Às vezes você falou alguma coisa do teu chefe, abençoa ele. A Bíblia diz que nós devemos abençoar as autoridades. As autoridades são constituídas por Deus. Abençoa, Senhor, abençoa o meu chefe, abençoa o meu trabalho, abençoa aqueles que me perseguem, aqueles que não entendem a minha fé. Abençoe a todos, porque com certeza tudo que você está plantando, você vai colher, né? E se você se sente culpado, não se sinta mais. Deus, ele é amor, né? Confesse a Deus, deixa Deus agir sobre a tua vida, esquece as coisas que ficaram para trás, não deixe ninguém e nem o inimigo te acusar, porque ele é fiel e justo para te perdoar. E claro, vigie, né? A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. Vigie para que você não caia mais nas armadilhas do inimigo, né? Não tropece mais com teu pé em pedra. Então, que Deus te abençoe teu final de semana. Amanhã, querendo Deus, nós vamos falar um outro tema. Compartilhe esse vídeo para que você possa alcançar, né, através do seu compartilhamento, pessoas que precisam ouvir essa palavra, que precisam do agir de Deus, precisam se libertar, né? Estão com o espírito seco, estão amargas, né? Então, profetizo sobre a tua vida e libero uma palavra sobre o teu trabalho, sobre a tua família, sobre a tua vida, que você seja liberta de toda a culpa, de toda a raiz de amargura, de toda a baixa autoestima, de todo o sentimento que o inimigo colocou talvez durante anos sobre as tuas costas, aquele fardo pesado, seja repreendido agora em nome de Jesus. Toda a tristeza, toda a amargura, todo sentimento de culpa, de infelicidade, que você seja uma pessoa positiva, que o ambiente que você, ao entrar nele, seja contagiado pela tua fé, que toda inveja, toda negatividade sobre a tua vida seja repreendido no nome de Jesus, que você receba agora a paz, a alegria, o perdão, que a tua alma agora seja alimentada pela palavra de Deus, pelas coisas boas
que Deus tem guardado para você. Não se sinta mais culpado. Você já está perdoado, Deus já olhou para o teu coração, Deus olha para o teu coração, já te perdoou, Ele já está com você nos braços dele, né? Te carregando nos braços dele, te sustentando, e que Ele entre com providência e com vitória nessa sexta-feira sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida a bênção de Deus, que você seja livre de toda a culpa, que você seja livre de toda, né, a raiz de amargura, toda a enfermidade da alma, toda a tristeza, toda a depressão, toda a ansiedade, em nome do nosso Senhor Jesus. E que Deus te abençoe, compartilhe, fique na paz do Senhor e que você possa ter uma sexta-feira, um final de semana abençoado debaixo da mão de Deus. Que Deus te abençoe, continue curtindo, compartilhando a nossa página e acerte o alvo todos os dias. Amém? Todos os dias precisamos acertar o alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã, querendo Deus.